Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, agradecidos, meu Senhor, por mais um dia que Tu nos concede. Querido Senhor, obrigado, Senhor, por este dia, obrigado pela Tua bondade, pela Tua graça, obrigado pela Tua mão maravilhosa estendida sobre nós, nos concedendo, Senhor, a saúde, nos concedendo paz, nos dando, Senhor, esperança, confiança, prazer na nossa vida, desejo, Senhor, de estar na Tua presença, na Tua casa, de andar com o Teu povo. Querido Senhor, Deus Todo-Poderoso, abençoa os nossos ouvintes, os nossos irmãos, guarda cada vida, Senhor, crianças, jovens, adultos, idosos, as famílias, os pais e mães, meu Senhor, na criação de seus filhos. Abençoa, meu Senhor, aqueles que já criaram os seus filhos, agora estão sós. Ó Deus, guarda os meus irmãos que estão bem, com saúde, podendo, Senhor, resolver tudo em suas vidas. Pai, viajar, meu Senhor, fazer o que tem vontade, meu Senhor, e possibilidade de fazer. E suplicamos também, Senhor, por aqueles que estão necessitados, carentes, dependentes, Pai, da presença e da ajuda de filhos, de parentes, de amigos. Meu Senhor, abençoe e guarda os meus irmãos. Guarda os idosos na Tua casa, dá proteção a cada um. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta apresentando o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. E hoje nós vamos falar, meus amados, sobre mais uma manifestação do Espírito de Deus na vida da nação de Israel, nos dias do profeta Miqueias. Miqueias foi um instrumento poderoso nas mãos do Senhor e ele fazia questionamentos inquietantes na sua geração. Nós sabemos que todas as gerações têm a possibilidade de fazer um grande trabalho, de dar testemunho, de honrar o Senhor, de bendizer o Senhor, como também tem a possibilidade de errar, de fracassar e ser muitas vezes um vexame. Então, em todas as épocas, em todas as gerações, o nosso Deus teve porta-voz, teve profetas. Através destes profetas de Deus, nós recebemos a palavra. Recebemos, não é palavra encomendada, um negócio baseado na perspectiva de conseguir alguma coisa ou se tornar um influenciador. Não, a palavra do Senhor nunca foi recebida e nem produzida por homem algum, por vontade própria, sempre foi direcionada. Então, Miqueias capítulo 2, nós vamos ler os versículos 7 a 13. Ó vós que sois chamados casa de Jacó, tem se restringido o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Mas há pouco se levantou o meu povo como um inimigo. De sobre a vestidura tiraste a capa daqueles que passavam seguros, como homens que voltavam da guerra. Lançaste fora as mulheres do meu povo, da casa das suas delícias, dos seus meninos tiraste o meu louvor para sempre. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Se houver algum que siga o seu espírito de falsidade, mentindo e dizendo, eu te profetizei,
acerca do vinho e da bebida forte, será esse tal profeta deste povo. Certamente te ajuntarei todo inteiro, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel e pô-los-ei todos juntos, como ovelhas de Bósra, como rebanho no meio do seu curral. Farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante dele o arroteador. Eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela, e o rei irá adiante deles, e o Senhor na sua direção. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, estas leituras na palavra de Deus, nos profetas, na época do Miqueias, por exemplo, 700 anos antes de Cristo, 800 anos antes, 750 a 800 anos antes de Cristo, era muito difícil. Mas todas as épocas Deus levantou homens para ajudar o seu povo, orientar o seu povo. Vamos orar. Amado Senhor, nós te louvamos, lemos a tua palavra, suplicamos, Pai, pelos nossos ouvintes, pelos nossos irmãos, pelos que terão contato, ó Deus, com a tua palavra, com a nossa atividade, nossas aulas, Pai, nossos vídeos. Ó meu Senhor, abençoe e guarda os meus irmãos, fazendo eles se voltarem, ó Deus, para ti, buscando a tua santa orientação. Deus Todo-Poderoso e Fiel, ajuda e guarda a tua igreja, faz maravilhas no meio do teu povo, Pai. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o Senhor. Meus amados irmãos, todas as gerações, em todas as épocas, houve rebelião, falta de entendimento, incredulidade de alguns, muitas dificuldades de relacionamento, e o nosso Deus, na sua soberania, na sua grandeza gloriosa, Deus sempre interviu, enviando e madrugando, expressão dos profetas, madrugando e enviando, enviando e madrugando. Ou seja, desde a época em que os homens, para evitar o calor do dia, viajavam de madrugada. E o nosso Deus fez isto, ordenou muitos homens e mulheres para saírem em benefício do outro, em socorro do outro, facultando aos outros determinada oportunidade, determinado bem-estar. Então, nesta leitura, Miqueias 2:7, o Senhor está falando com o povo eleito. E o povo eleito tinha problemas também à vontade. Olha como começa essa leitura. Ó vós que sois chamados casa de Jacó. O Senhor não está falando colocando todos como se fossem todos honestos, todos fiéis, todos dignos. Ó vós que sois chamados. O mundo chamava, o mundo acreditava, até porque era uma igreja racial. Aí vem a primeira pergunta. O Espírito de Deus está limitado? Tem se restringido o Espírito do Senhor? Isto aqui é para perguntar se o Espírito está limitado, se o Espírito está amordaçado, se é possível controlar o Espírito Santo como os homens pensam. Tem se restringido o Espírito do Senhor? A primeira pergunta tem uma resposta que é certamente não.
Não, a resposta é positiva, não. E o profeta diz: e não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente. Pois é, a palavra que enche o coração, que enche a vida, a palavra do Senhor que traz de fato vida abundante. Esta palavra gloriosa, meus amados irmãos, ela só é mais poderosa e valiosa para quem anda retamente, quem anda em retidão. Miqueias 2:7. Miqueias 2:7. Se andar em retidão, recebe a correção e glorifica a Deus e acha absolutamente necessário para o dia a dia de quem caminha na presença de Deus, o conselho da palavra. Aqui no versículo 8, o profeta de Deus diz: mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Naquele tempo, é interessante hoje, Israel hoje, a única democracia de fato no Oriente Médio é Israel. O Líbano é uma democracia, até certo ponto. E eles têm ali fazem uma aliança. É bem interessante lá no Líbano. Eles tiveram muitos problemas nas últimas décadas e mataram muita liderança. Aí eles fizeram o seguinte: eles criaram um pacto na própria pátria para que aqueles homens que estavam no governo em determinado tempo e perderam, eles entram e participam. Por exemplo, lá a eleição é de 4 em 4 anos. Mas aí, quando chega no segundo ano do mandato, aí o outro tem oportunidade. Ou seja, eles todos terão, aquelas autoridades que têm mais condições, todas elas terão a oportunidade de servir bem ao país e ao povo. Então, é uma coisa maravilhosa, porque dá testemunho que quem anda retamente, os que andam em retidão, procuram a luz, procuram andar com Deus. Outra coisa importantíssima aqui, meus amados, depois que ele faz a pergunta retórica, o Espírito do Senhor tem se restringido, está limitado a isso aqui, aí tem na segunda expressão, no versículo 8. Mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo, de sobre a vestidura tiraste a capa. Uma denúncia terrível, é uma denúncia terrível aqui. A exploração dos peregrinos que viajavam, que iam, muitas vezes peregrino mesmo, pessoas que trabalhavam e tal, mas por alguma necessidade saía da sua terra, ou simplesmente por vontade de sair, de se identificar com outras pessoas, com pessoas não conhecidas, e muitas destas pessoas do estrangeiro, pessoas não conhecidas, sofriam injustiças. Este versículo diz: há pouco se levantou o meu povo como um inimigo, de sorte que a vestidura tiraste a capa. Aqueles que passavam seguros, como o homem que voltava da guerra. Geralmente, quem vem da guerra, quem vinha isso no passado, hoje não tem mais, mas no passado, quando os homens, as pessoas que vinham da guerra, elas vinham tão excitadas, tão agitadas, tão, digamos, sofridas naquela provação, muitas vezes
convivendo com enfermidades terríveis, com cadáveres e tal. E a pergunta também é: o Senhor reprova aqueles, mesmo sendo filhos de Jacó, mesmo sendo uma nação com um grau alto, alto grau de pureza, de compreensão das coisas de Deus, de desejo de participar, mas aqui ele coloca que aquelas pessoas estavam passando por um processo terrível. Muitas daquelas pessoas sofrendo e outras pessoas praticando aquilo que causava sofrimento. Ele diz que o povo se levantou como inimigo e de sobre a vestidura tiraste a capa, a qualquer que passava seguro, como também voltavam, como os homens que voltam da guerra. Lançaste fora as mulheres do meu povo, muitos repúdios, muito repúdio, muita separação num período de guerra, pós-guerra. Geralmente havia muitas perdas humanas, literal, e havia perdas humanas no outro sentido, no sentido espiritual. As pessoas se identificavam com a palavra, aí muitas destas pessoas perdiam a condição de permanecer por causa de muitos problemas e principalmente vaidade, que é um termo literal e pequenino, abrangendo muitos comportamentos espúrios, comportamentos terríveis no que dizia respeito ao povo de Deus criado para as boas obras. No versículo 9 diz que lançaram as mulheres fora das casas, onde ela tinha autonomia, onde ela tinha autoridade, onde ela era honrada pela família. Aí uma mulher daquela perdia o marido, perdia os filhos, ficava para viver como empregada doméstica. Hoje ninguém pode falar isso porque faz muito mal. Na época não se falava porque também fazia muito mal. Não aparecia praticamente a palavra doméstica para se referir à empregada, mas era uma realidade. E aqui é apontado que esta realidade, as mulheres foram lançadas fora, muitos passando, experimentando a religião do mundo e entraram em grau de infidelidade muito grande. No versículo 10 diz: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Não será aqui o vosso descanso. Então, era também uma expressão para encorajar aquele povo: levantai-vos e andai. Nossa permanente cidade não é aqui. Ainda fala nesta exortação para se levantar, ainda fala sobre a corrupção. Parece que foi feito para nós, para o povo brasileiro nesses dias, mas não era. Olha o que diz aqui: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Como líder, né? O descanso não é aqui. E havia corrupção, e os líderes estavam muitas vezes envolvidos. Dos seus meninos tiraste o meu louvor para sempre. Gerações sofridas, escravizadas, injustiçadas. Muitos tendem a achar que não é verdade a existência de Deus, a bondade de Deus.
quando o anjo saudou o Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo, o Gideão, na hora, falou ali, expressou o que tinha no seu coração. Se o Senhor é conosco, por que nos tem acontecido tanto sofrimento? Por que tanta tragédia? Aqui havia injustiça e havia repúdio, mulheres repudiadas, mulheres lançadas fora pelos próprios maridos, às vezes pelos pais. E estas mulheres sofriam muito. Além de se corromper, também corrompia. Por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Quem não tinha meios de viver, de sobreviver, de se sobrepor em determinadas situações, sucumbia à corrupção, à maldade, coisas que ainda é uma realidade. Se houver algum que siga o seu espírito de falsidade, como tinha o profeta de Deus exortando, não ande segundo o seu coração, não ande conforme a visão dos teus olhos, procura entrar na visão divina, procura a orientação de Deus. Se houver algum que siga o seu espírito de falsidade, mentindo e dizendo, eu te profetizei, eu te profetizarei acerca do vinho, da bebida forte, terá esse tal profeta, será esse tal profeta deste povo. Parece que foi escrito agora. Ainda hoje, eu ouvindo uma profetisa, e eles falam tão sério, porque estão enganados, iludidos. Parece que é tão sério, mas quando começa a falar, aí se entrega. Porque a palavra de Deus, meus amados irmãos, é uma palavra de retidão. É a palavra reta, não existe puxadinho, não existe um jeitinho. Não, a palavra diz ou não diz. A palavra ensina ou não. Mas não tem como interpretar erroneamente. Ainda no versículo 11, ele fala no finalzinho que este profeta falso será o chefe do povo. Eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte. Será esse tal o profeta deste povo. Muitos se sobressaem na maldade. Hoje em dia, com mídias sociais, as pessoas interagem sem conhecer. Certamente te ajuntarei todo inteiro. Esta promessa linda. Certamente te ajuntarei todo inteiro, ó Jacó. Não tem como fugir os patriarcas de Deus. Certamente te ajuntarei todo inteiro, ó Jacó. Certamente congregarei o restante. A questão, eu acho maravilhoso, essa questão de Deus tratar com o remanescente. Sempre teve, nos dias da antiguidade, cada dispensação tinha o seu apocalipse, tinha o seu remanescente. Cada dispensação tinha o seu flagelo e tinha uma bênção de Deus. Tinha o problema e tinha uma solução maravilhosa. A bênção de Deus invocada por aqueles que queriam andar com o Senhor. Portanto, meus irmãos, uma maravilha
esta palavra. A comparação que faz aqui é que seriam congregados todos, o restante do povo. Eu certamente congregarei o restante de Israel. Poluei, todos juntos, como ovelhas de Bosra. Bosra. Segundo os estudiosos, Bosra hoje é Jordânia. Na época era Edom. E eles criavam muitos animais. Era vasta criação de bode e ovelhas. Vasta criação. E esses animais pasciam, eles pastavam naquelas regiões e terminava de pastar, malhavam. Ficava o chão coberto de animais, geralmente de uma cor só. Prevalecia os animais de cor branca. Carneiros brancos, ovelhas brancas prevaleciam. E aqui fala sobre o lugar, o local deste encontro de adoração. Como um rebanho no meio do seu curral, farão estrondo por causa da multidão dos homens. Claro que era uma realidade a criação de ovelhas. A terra ficava coberta quando elas pasciam, quando elas se deitavam, quando malhavam. Mas aqui a promessa, meus amados, é para o tempo final. Eles teriam a experiência de estar na presença de Deus, descansar na presença de Deus. E o último versículo aqui diz que subirá diante dele o arroteador. Esta palavra é nova para alguns, era o que contava os animais. Era uma pessoa encarregada de contar os animais que foram adquiridos para ser entregue. Então, o arroteador era o que contava os animais. E, mediante a quantidade de animais, teria a quantidade de dinheiro. Subirá diante dele o arroteador, eles romperão, entrarão pela porta. Aí já parte para o evangelho. Não é agora, não, porque não dá tempo. Mas Jesus disse, eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá. Está aqui, Miqueias 2:13. Entrarão pela porta e sairão por ela, e o rei irá adiante deles, por ser o seu guia. Isto é maravilhoso. Que Deus abençoe meus irmãos de uma forma profunda. Hoje nós vamos orar pelas famílias das nossas congregações. Muita preocupação com o trabalho de família e bem pouco resultado. A sociedade se degradando cada dia, a igreja sendo ferida, atingida de alguma forma. Vamos orar. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, obrigado pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos amados irmãos, ouvintes, ajudadores, Pai. Guarda os meus irmãos da vitória, cada um ajuda, Senhor, e sustenta
pela tua bondade. Dá graça ao teu povo, manifesta o teu poder, o teu amor, ó Deus, ensinando a cada um de nós o valor da congregação, o valor de estar na tua presença, o valor de glorificar e exaltar o teu nome, Pai. Deus maravilhoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.